Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais uma aula do Despertar Espiritual. Pastor Pedro Júnior, Deus abençoe sua vida, sua família. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vão entrando. Agradecemos ao Pai pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para mais uma aula do Despertar Espiritual. Mais um tempo de comunhão em família, família de Deus. Josiele Lima, Shalom. Rose Rodrigues, bom dia, a paz. Deus abençoe. Agradeço ao Pai por você estar presente aqui conosco todas as manhãs. Pastora J. Rezende, bom dia. Aleluia. Escreve ali o seu estado. Qual é o estado em que você mora? Vamos interagir um pouco aí nesse início de live. Louvamos a Deus e agradecemos ao Pai por mais um dia. Pastora Elizabeth Hope, Evangelista Lucilene, Shalom, Deus abençoe. Minas Gerais, Santa Catarina, Pastor e Profeta Emília, Shalom a todos. Gratidão por estar aí nos auxiliando, nos ajudando, compartilhando nos grupos. Deus abençoe sua vida. Profeta Márcia Rodrigues, Deus abençoe também. Louvamos a Deus. Gratidão no nosso coração pela oportunidade, né? Márcia Rodrigues, Santa Catarina. Nosso estado, né? Se você sentir de compartilhar, compartilhe. Profeta Marlon, Rio de Janeiro. Maria de Lourdes, bom dia. Maria de Lourdes, da Suíça, glória a Deus. É bom ter as nações aqui representadas. Olívia Matilde, Shalom. Suleni Brito. Pastor Olívia de Santa Catarina também. Suleni Brito, se não me falha a memória, é de Brasília, né? Louvamos a Deus aí pela nação brasileira, pelo povo brasileiro. Olívia Matilde, Santa Catarina, Itapema, né? Em breve, em nome de Jesus, nós estaremos fazendo live, movimentando unção para esses estados aí, né? Vanderlei Oliveira, paz, apóstolo, já compartilhei, sou de São Paulo. Gratidão, gratidão. São Paulo aqui já conectado conosco. Agradeço você pela disponibilidade de compartilhar. Missionária Lúcia, aqui é de Santa Catarina também. Regiane Lima, Rio Grande do Sul. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor criou para nós. Que a palavra do Senhor venha trazer dentro do teu coração o sentido, a vibração, o poder. Esse é o dia que o Senhor criou para nós. Profetiza sobre a tua vida e declara que nesse dia você vai exultar, você vai se alegrar nele. A nossa alegria vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é a nossa força, o nosso galardão. Ele é aquele que nos sustenta e que traz sentido à nossa existência. Todas as coisas da terra são passageiras, tudo é mutável, mas o nosso Deus permanece firme para sempre, rocha inabalável, a rocha da sua salvação. Pastora Vera Lúcia, Rio Grande do Sul. Pastora Marli Batista, Rio Grande do Sul também. Agradecemos os nossos irmãos gaúchos que têm nos acompanhado aí, né? Temos aqui também pastora Cristiane Rodrigues, de Minas Gerais.
O som está baixo? O som está baixo, é isso? E olha que eu falo alto, hein? Só um instante, queridos. Deixa eu ver como que está aqui, então. Aleluia. Vejam agora se melhorou. Diz para mim como que está o som, como que está o vídeo. Veja se melhorou. Se não melhorou, eu coloco um microfone externo. Eu estou falando só com o celular, né? Está bom? Está bom, certo? Louvado seja Deus. Obrigado pela tua presença. Feche os seus olhos aí nesse momento. Aleluia. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta conexão, por esse ambiente, Pai, onde a tua presença é livre para se manifestar. Sabemos que o Senhor está sempre presente conosco, mas o nosso coração se alegra quando o Senhor se manifesta por meio da palavra, por meio da unção, por meio de sinais, por meio de prodígios, de milagres. Como filhos, nós queremos ver o teu agir, sentir o teu manifestar, Pai. Nesse momento, nós nos conectamos em espírito plenamente ao teu espírito e declaramos uma unidade. Que cada irmão aqui, Pai, seja conectado ao mesmo ambiente de presença, ao mesmo ambiente de unção. Formamos agora, Pai querido, uma unidade espiritual e declaramos que somos o corpo de Cristo. Somos um em espírito. Queremos beber da mesma fonte, receber o mesmo alimento. Quando estamos, Pai, plenamente conectados a Ti, todos os títulos, cargos não fazem sentido. O que faz sentido é a unidade e entendermos, Pai, que somos família, que somos filhos, que temos todo, Pai, diante de Ti o mesmo privilégio, a mesma atenção, que temos todo, Pai, diante de Ti a mesma manutenção, o mesmo favor, Pai. Que possamos entender que na sua consciência, Pai, na sua mente nunca houve acepção de pessoas. As diferenças e as acepções, elas acontecem dentro da mentalidade humana, dentro da natureza humana. Mas diante de Ti que é Pai, nós somos todos iguais. E que essa consciência de igualdade, ela venha crescer dentro de nós, para que possamos amar de igual maneira, respeitar a todos os seres humanos e declarar, Pai, que somos um em Ti. O Senhor em nós, Câmara Fórquia. Nós declaramos, Pai, um fluir do reino, fluindo para cada ambiente onde tem alguém conectado. Seja agora, Pai, ao vivo ou para aqueles que vão assistir o vídeo depois. Agradecemos, ó Pai, por esse ambiente de ativação, onde muitas pessoas estão sendo destravadas em dons, em conhecimento, destravadas e encontrando o seu destino eterno, Pai. Eu te agradeço por cada alma, por cada vida, por cada filho, por cada manifestar da Tua graça e do Teu poder, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos por tudo, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia permanece para sempre. Amém, queridos? Aleluia! Louvado seja Deus. Hoje nós colocamos um título, né? Colocamos um título, uma porta chamada Jesus. E nós já entendemos que Ele é a porta
e que quando nós passamos por ele, nós encontramos pastagens. É o que está escrito em João 10, João capítulo de número 10, versículo 9 até o versículo 11, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu gosto de frisar que a palavra salvar-se-á significa ser restaurado. No original, o sentido da palavra ali, sozo, significa restauração em todas as áreas da nossa vida. Então, quando você fala que é salvo, por mais que a salvação ela é recebida pela fé, você está dizendo que você é um ser restaurado. Ainda que a restauração total ela acontece dentro de um processo. Então Jesus está dizendo: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será restaurado a sua condição original. Se alguém entrar por mim, será restaurado. É exatamente a restauração espiritual. Quando você é restaurado na sua origem, você é consciente da sua natureza espiritual. O Espírito Santo habitando no seu espírito vai produzir restauração nas suas emoções, vai produzir restauração no seu corpo. Nós gostaríamos que isso acontecesse instantaneamente, mas nós sabemos que para o poder de Deus não existe limites, mas para nós existe limites. Então isso acontece dentro de um processo, à medida que nós começamos a abrir a porta do nosso coração. Jesus está dizendo: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Você pode aqui na sua mente visualizar a cena de uma ovelha, ou até mesmo de você adentrando como filho de Deus, adentrando essa porta no entendimento de filiação, e quando você entra de um lado, você sai do outro lado, e você pode entrar talvez na sua limitação humana, num estado de necessidade, mas quando você sair do outro lado, quando você completar essa passagem, você vai se encontrar num ambiente onde existe pastagens, onde existe alimento espiritual, onde existe a manutenção da vida, onde existe liberdade, onde existe a vida de Deus fluindo para você. Aleluia! Quando nós falamos de porta, nós pensamos naquela porta que temos na nossa casa, que instantaneamente você entra de um lado e você sai do outro. Quando nós olhamos o arquétipo da Nova Jerusalém, queridos, nós vamos ver que havia ali várias portas. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, que ele é a porta principal. Quando você entra pela porta chamada Jesus, outras portas começam a se abrir instantaneamente, você começa a passar por elas, até que teu estado original seja totalmente restaurado. Até que a sua identidade seja totalmente restaurada. E isso acontece num processo de íntima comunhão. Quando você está em íntima comunhão com Ele, esse processo se inicia a partir do despertar, a partir do novo nascimento, mas você opera Ele dia a dia. É por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Você recebeu instantaneamente, você tem que gerar uma consciência de que você é salvo. Quando você gera a consciência de que você é salvo, começa então o processo a executar-se dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos operar, administrar a nossa salvação. E quando você começa a fazer esses processos dia a dia, você vai entrando em ambientes de abundância.
Você vai entrando em ambientes de liberdade. É uma transição de natureza. Quando Jesus ele se apresenta como porta, ele está dizendo: eu estou aqui para transicionar a sua natureza, para mudar a sua natureza, tirar você de uma natureza adâmica e levar você para uma natureza agora do Cristo. Agora nós conhecemos esses versículos, nós sabemos disso, mas nós precisamos entender como isso opera, como isso se processa. Você vai ver Deus na palavra, ele dizendo assim: filho meu, dá-me o teu coração. Você vai ver Jesus no livro de Apocalipse dizendo para você assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, por mais que Jesus é a porta, para você acessar essa porta, você primeiro precisa agir. Você precisa abrir a porta do seu coração. Agora nós sabemos que, biblicamente, coração não diz respeito apenas ao órgão físico. Coração diz respeito a uma unidade de mente e de sentimentos. Quando Jesus ele fala para nós abrirmos a porta, ele está falando para nós abrirmos os compartimentos da nossa mente e do nosso coração. Jesus ele quer entrar no nosso coração, e isso fala entrar na nossa mente e substituir, arrancar os padrões de uma natureza humana e colocar agora os padrões de uma natureza divina. Queridos, na nossa mente existe 12 compartimentos. Aquilo que eu sempre friso e eu volto a repetir porque se faz necessário, porque nós estamos aí há mais de 2000 anos pregando o Cristo, ouvindo o Evangelho de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, porém poucas são as pessoas que conseguem realmente a mudança e a transição de natureza. Por quê? Porque estamos numa cultura que padronizou a nossa mente num sistema dogmático, aonde é só aceitar Jesus e pronto, tudo está pronto, e as pessoas não crescem, as pessoas não mudam, as pessoas continuam com o mesmo padrão de comportamento, lutando sim às vezes contra a sua própria natureza. Nós precisamos entender que a condição humana, a condição de natureza herdada de Adão, traz uma linhagem genética, o qual a nossa genética ela ficou presa em círculos, em vícios de iniquidade. A natureza adâmica, a natureza herdada de Adão, ela foi corrompida e dentro da genética humana se instalou uma lei que é contra a lei do espírito. Aquilo que o ser humano faz, separado de Deus, o qual nós chamamos de pecado, de iniquidade, aquela luta que existe dentro de cada ser humano, é uma lei ativa dentro da genética. E somente quando nós entendemos que nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Cristo e adentrar pela porta que Ele abre para nós, é que vai haver uma transição de natureza. Novo nascimento é aquele momento em que você se desperta, que você cai em si e que você entende que você precisa mudar de natureza. Não se trata de lutar contra uma velha natureza, não se trata de lutar contra o pecado, e sim de liberar aquela velha condição e substituir agora os arquivos da sua mente. Deus nesse tempo está chamando pessoas. Uma palavra que o Senhor tem liberado e falado constantemente comigo. Esta é uma geração em que Ele está chamando, Ele está despertando para que você venha libertar gerações. Entenda que quando você consegue desativar os códigos de genéticas
geracionais. E você consegue agora mudar a sua genética, recebendo os códigos divinos, recebendo os códigos que vêm de Cristo, recebendo a mente de Cristo. A sua genética vai receber remissão. O seu DNA será restaurado. Você não terá mais o sangue e o DNA de Adão. Você terá o sangue de Jesus, a natureza do Cristo. Cristo é uma consciência que precisa ser instalada dentro de nós. E quando você faz essa transição de natureza, quando você deixa de ser agora geneticamente um Adão, uma alma, você passa a ser agora geneticamente a natureza de Cristo. E quando isso acontece, você não liberta apenas a sua vida, você liberta a sua geração, você liberta a sua descendência. Aleluia! É isso que o Evangelho quer fazer em nós, produzir uma nova natureza. Foi o que aconteceu na família de José, queridos. Mesmo antes de Cristo vir, você vai ver que a partir do momento que Deus chama Abraão, ele começa agora um processo de refinamento na vida de Abraão. Abraão tem na sua genética a idolatria. Abraão tem na sua genética os códigos da mentira. Abraão tem na sua genética uma herança familiar, uma herança contaminada, códigos que faz com que ele pratique coisa mesmo sem querer. Você vai ver o pai da fé mentindo. Você vai ver o pai da fé com algumas práticas. Você vai ver o pai da fé produzindo algumas coisas. Agora entenda, a partir do momento em que Deus o chamou, Deus o sustentou, Deus o manteve, porque ali se iniciou um processo de refinamento espiritual. Um processo de refinamento espiritual não acontece instantaneamente. Ele acontece num processo e acontece conscientemente quando alguém se dispõe a abrir a porta do coração e adentrar pela porta que Deus abriu. Agora você vai ver Abraão, ele andando nos caminhos que Deus o constituiu. Você vai ver a descendência de Abraão repetindo os mesmos erros. Agora entenda que Abraão, ele conseguiu sim transicionar a vida dele, porque ele era chamado de Abrão, e quando ele transicionou, ele foi chamado de Abraão. A mudança de nome condiz em mudança de natureza. Você vai ver Isaac também fazendo as suas falhas de linhagem. Por quê? Porque quando Isaac nasceu, ele ainda herdou códigos da natureza antiga de Abraão. Porém, você vai ver que agora, dos filhos de Jacó, houve um que se levantou como libertador geracional. Você vai ver que dos filhos de Jacó, que era filho de Isaac, agora se levanta José, aquele que veio para redimir, aleluia, a linhagem familiar. Os filhos de José já nasceram com uma genética modificada. Escreve aí: a minha descendência vai nascer, a minha descendência vai crescer com uma genética modificada. Escreva aí, profetize na sua família. Profetize na sua família. Eu profetizo na minha família, aleluia, que os meus filhos, os meus descendentes, os meus netos, eles vão nascer com uma genética modificada. Aleluia! Você entende isso? Você entende isso? Escreva aí em nome de Jesus e profetize na sua casa. A sua descendência vai nascer com uma genética modificada. Aleluia! Glória a Deus! Agora, apóstola, Jesus fala que ele é a porta. Agora, aonde está essa porta?
É isso que as pessoas não entendem. Aonde está essa porta? Aleluia. Oh, glória a Deus. A pastora Marli escreveu: a minha descendência vão nascer com a genética modificada. E isso acontece, queridos, porque alguém se dispôs na família em abrir a porta, em começar o processo. Nós precisamos começar o processo e esse processo precisa continuar. Nós não podemos mais ficar, digamos assim, nos processos e quebrando processos. Nós precisamos continuar. Nós precisamos declarar que a próxima geração é uma geração santa. Nós precisamos declarar que a próxima geração, a partir de nós, é uma geração que tem a mente de Cristo. Nós precisamos declarar que a geração que segue a nós herdará os códigos espirituais. Nós precisamos declarar que a geração que segue a nós é uma geração livre. Somente quando nós recebemos a identidade de ser livre em Cristo é que nós vamos conseguir libertar gerações. Somente pessoas que são livres conseguem, aleluia, libertar gerações. Somente pessoas que transicionaram a sua existência conseguem introduzir pessoas na terra prometida. Aí você vai entender porque o grande líder Moisés, que lutou por uma geração, que lutou por uma nação, que sofreu com a murmuração do povo, que não queria mudar a sua genética, que preferiram manter os códigos de murmuração, que preferiram manter os códigos do Egito dentro de si e ficaram jornadeando no deserto. Agora você vai entender por que só a nova geração adentraram a terra prometida. O próprio Moisés que lutou, que batalhou, que transicionou a sua vida, ele morreu antes de entrar na terra prometida. Ele morreu no deserto. Mas com a luta de Moisés, aleluia, com a batalha de Moisés, ele introduziu a próxima geração na terra prometida. Os filhos entraram na terra prometida. Mas Moisés foi o precursor, Moisés foi aquele que decidiu: não, as coisas não continuarão do mesmo jeito. Eu vou libertar o povo do Egito, eu vou passar o tempo de deserto, mas a próxima geração vai herdar a promessa. Nós declaramos que a próxima geração ela vai herdar a promessa. A próxima geração vai entrar naquilo que Cristo tem. A próxima geração é uma geração livre que vai viver a espiritualidade. Nós declaramos que a próxima geração não vai morrer no deserto. A próxima geração não vai permanecer em Babilônia. Vão viver em liberdade, vão usufruir daquilo que o Espírito tem para elas. Aleluia. Entenda que, por mais que Cristo é o libertador, queridos, é preciso que nós também nos levantemos como alguém que pratica a justiça, para que a descendência seja livre. Aleluia. Os filhos, a partir de Josué, Caleb, eles entraram, eles passaram o portal do Jordão. Eles passaram o portal do Jordão. Estou falando com líderes. Josué e Caleb só conseguiram passar o portal do Jordão porque um líder pagou o preço. Porque Moisés se levantou como remidor, porque Moisés se levantou como libertador. Deus está falando com o líder. Os filhos espirituais que Deus colocou nas suas mãos
aleluia, poderão sim viver em liberdade, poderão sim adentrar por esse portal, porque você vai se levantar como um libertador. Você vai pagar o preço, como se diz por aí. Para que a próxima geração, não só de filhos sanguíneos, mas filhos espirituais, possam adentrar a terra prometida. Quando Jesus ele fala que ele é a porta, nós precisamos entender que para você entrar por essa porta chamada Jesus, a porta significa a sua consciência espiritual, queridos. Existe 12 compartimentos na sua mente, com arquivos de linhagem adâmica, linhagem geracional, cultura familiar, cultura de povos, de nações, heranças de antepassados, códigos que você precisa liberar. E aí é onde entra a unção profética. A unção profética, quando ela é liberada sobre nós, quando eu falo de unção profética, eu estou falando da unção do Cristo. Eu estou falando do batismo com o Espírito Santo, mas eu estou falando também do batismo de fogo. A Bíblia diz que o batismo de fogo vem para limpar a eira, vem para limpar o odre, vem para limpar a nossa consciência, vem para limpar o nosso coração, vem para tirar toda a planta que o Pai não plantou, vem para tirar todas as heranças do passado, vem para arrancar as leis contaminadas que existem na nossa genética. A unção de Cristo representa a nossa limpeza espiritual. Somente quando nós estamos imersos na unção de Cristo é que inicia-se o processo de restauração na mente, no coração, na genética, e há também o processo de restauração no nosso DNA. Aí, agora eu quero aqui trazer algo para você, queridos. Sabe por que a igreja caminha no deserto sem conseguir adentrar o plano espiritual? Sabe por que a igreja está há mais de 2000 anos peregrinando no deserto sem conseguir receber uma plenitude de espírito, uma vida espiritual plena? Porque na verdade os ambientes e os altares se tornaram altares de conexão e de influência do espírito do anticristo. O Senhor me mostra visões de que o ambiente terra estava contaminado pela energia do anticristo. É como um grande lago com a atmosfera cinza ou preta. Agora, quando a unção do Cristo vem, traz purificação. As pessoas continuam travadas, com a porta fechada, com a mente, aí você vai entender a linguagem de Paulo, cauterização na mente, mente fechada, bloqueios na mente. Por quê? Porque as pessoas estão imersas nessa atmosfera poluída, nessa atmosfera que o espírito do anticristo as aprisionou. Por mais que às vezes estão dentro de um ambiente chamado igreja, mas como a poluição está ali também, elas ouvem falar de Jesus, mas nunca experimentam a comunhão com Cristo. E se experimentam a comunhão com Cristo, muitas vezes são aquelas pessoas que se esforçam por si só e conseguem alcançar. Queridos, eu estou falando com experiência própria. Eu estive 11 anos dentro de um sistema religioso, desejando sentir a presença do Espírito Santo, mas eu não conseguia sentir. O meu coração, o meu espírito clamava por liberdade, mas havia um bloqueio mental, um bloqueio no coração que impedia eu de sentir. E essa é a condição de muitas pessoas
desejam uma comunhão de Espírito, desejam sentir a presença do Espírito, desejam ser batizados com o Espírito Santo, desejam acessar o poder espiritual, mas não conseguem. Desejam uma comunhão, mas não conseguem, porque primeiro é preciso limpar. Primeiro nós precisamos limpar o ambiente externo, nós precisamos limpar a atmosfera e imergir a nação nessa unção, nesse poder. É para isso que existe ativação profética. É para isso que existem ministros. Não é apenas para ministrarmos nas igrejas. Nós precisamos transicionar as atmosferas das nações, limpar a fumaça, limpar a energia cinza, limpar a energia preta e liberar o fogo do Espírito para dissipar todas as trevas. Uma vez que a atmosfera foi purificada, as pessoas serão imersas, aleluia, numa nova. Uma vez que a atmosfera ela foi imersa no fogo do Espírito, na unção do Espírito, aleluia, no poder de Deus, na unção messiânica, essa unção que está vindo para encher toda a terra. Eu quero dizer para você que não é apenas mais um modismo. Cristo está vindo com glória, está vindo com peso. Cristo está vindo e a presença dele, a glória dele vai encher toda a terra. A profecia de Daniel, que fala de uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão, essa pedra já está em movimento. E passo a passo, dia a dia, o fogo do Espírito está sendo liberado através de ministros de fogo, através de ministros e seres espirituais que estão movimentando e transicionando. Entenda que é dia a dia, porque os seres das trevas, como disse Jesus, são hábeis. Eles movimentam treva todos os dias. E há um processo de substituição. Nós precisamos entender isso. Não se trata de orar uma hora, se trata de permanecer em movimento. Se trata de permanecer em movimento, vibrando luz, vibrando luz e liberando a unção. É um processo de limpeza na própria atmosfera. Para quê? Para que a próxima geração nasça num ambiente novo. Para que a próxima geração respire ar puro. Para que a próxima geração já entre numa vibração e numa conexão de uma frequência elevadíssima de glória. O avivamento vai acontecer de forma mundial. O avivamento vai acontecer a nível de nações. O planeta será incendiado pela glória de Deus. O planeta será imerso na glória de Deus. É por isso que nós temos que entender que não se trata mais do meu ministério. Se trata do ministério de Cristo. Se trata da volta dele. Se trata da preparação, passo a passo. Eu e você somos chamados para ser como João Batista, alçar a nossa voz em pleno deserto e preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor significa mudar a atmosfera e colocar a terra numa nova vibração, numa nova frequência, dia a dia, vibrando a luz de Cristo e declarando, aleluia, a chegada do reino de Deus. Aleluia. Há uma resistência do anticristo. Há uma resistência do sistema do anticristo. Porém, aquilo que Jesus começou a fazer, ninguém para. Ninguém vai parar. Deus está levantando ministros de reino. Deus está levantando profetas de fogo. Deus está levantando uma geração, aleluia, que entende a movimentação do reino. Aleluia, a unção não ficará presa dentro de um ambiente. A unção ela vai percorrer a atmosfera, assim como a parábola de Jesus que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. A massa diz respeito à atmosfera e a unção do Cristo, passo a passo, dia a dia, em glória, começa a transicionar. Aleluia, as atmosferas das nações, e nós declaramos uma limpeza espiritual. Essa limpeza que começa na atmosfera, começa a alcançar cada cidadão
cidadão, cada filho do reino sobre as nações, e há um despertar, um avivamento, um tempo de luz chegando sobre a terra. É tempo de nós, é tempo, queridos, de nós deixarmos a bandeira do individualismo, entendermos a unidade. Igreja é um organismo vivo. Igreja é um organismo espiritual que trabalha em unidade, num só corpo. Igreja não é levantar uma placa, por mais que nós podemos ter uma placa, queridos, mas nós não podemos mais permanecer grudados na placa. Nós precisamos entender que o corpo de Cristo é universal, um só corpo, em todo o reino, no céu e na terra, unidos no tempo e no espaço, o qual Cristo é o cabeça e Ele governa. Agora você entende por que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça? E sabe como que Ele vai governar? Nós começamos a falar individualmente para a restauração e estamos terminando no coletivo. Porque é impossível, uma vez que você atingiu a consciência do Cristo vivo, você permanecer no individual. Cristo é o cabeça, ou seja, a porta que você precisa abrir é aqui. Quando você limpou as heranças do passado, os arquivos do passado, você adentra a consciência espiritual, a mente do Espírito. Ter a mente de Cristo significa ter a mente de Cristo. A consciência de Cristo viva dentro de você. O coração do Pai batendo dentro de você. Entenda, você é uma extensão do Pai na terra. Você recebeu o fragmento da consciência do Cristo. A partir do momento que você se liberta da natureza humana, você vai entender a unidade espiritual e você vai entender que a sua mente é a mente de Cristo, que o seu coração é o coração do Pai, que você é uma centelha divina, que você tem a natureza divina, e é mediante a natureza divina que existe unidade, é mediante a natureza divina que existe poder, que existe paz, que existe luz, que existe vida, e vida com abundância. Aí você vai entender por que Jesus, Ele fala que sem Ele nada nós podemos fazer. Olha a diferença. Quando nós estamos no individualismo, nós não podemos fazer nada. A natureza humana não consegue entender os mistérios e nem a fluência da vida. Mas Jesus, Ele disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Agora, uma vez que você abriu a porta da sua consciência, é isso que você tem que fazer. Jesus não vai fazer por você. Abrir a porta da sua mente é você que precisa fazer. Abrir a porta do coração é você que precisa fazer. Só que quando você abrir a porta do teu coração, a porta que é Cristo se abre para você. É uma transição de natureza. Quando você deixa o humano divino se manifesta. Jesus, Ele disse, sem mim nada podemos fazer. Mas a palavra declara que podemos tudo naquele que nos fortalece. Veja que sozinho nada nós podemos fazer. Como indivíduos nada nós podemos fazer. Mas quando nós estamos em Cristo, nós podemos todas as coisas. Estar em Cristo significa estar na coletividade. Estar em Cristo significa estar no corpo, como parte do corpo de Cristo. E dentro da consciência de unidade espiritual, quando você é um com o Pai, o próprio Jesus, Ele exclama dizendo, as pessoas falam sobre fazer obras maiores. Agora, quando é que as obras maiores vão acontecer? Dentro do contexto de João 14, o versículo 11 diz assim, crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Veja
Quando é que a igreja vai fazer obras maiores do que Cristo? Não é como indivíduos. Nenhum indivíduo separadamente vai conseguir produzir maior do que a totalidade. Nenhum indivíduo separadamente vai conseguir produzir maior do que a consciência do universo, que é Cristo. Cristo é a consciência universal. Cristo é a manifestação da glória de Deus. Cristo é a consciência do Pai de forma manifestada. E nenhuma consciência individual vai conseguir fazer mais do que Cristo fez, porque Ele é o todo. Agora, crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. Cristo é a consciência manifestada do Pai. O Pai é Espírito e Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. E Ele faz as obras do Pai. Agora, Ele diz: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. A unidade, queridos. E obras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vos pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Fazer obras em nome de Jesus não significa apenas dizer em nome de Jesus. Isso se tornou um hábito para nós, um hábito inconsciente muitas vezes. Quantas pessoas oram e dizem em nome de Jesus e nada acontece? Fazer obras em nome de Jesus significa estar unido à mesma consciência dele. Quando a mente dele é a sua mente, quando a sua mente é a mente dele. Quando há unificação de espírito, aí nós estamos fazendo obras em nome de Jesus, com a identidade de filhos. Aleluia! Não é apenas a repetição de palavras, é o senso da unidade, é a consciência da unidade, é o entendimento de que somos um com Ele. Sem mim nada podeis fazer. Repetir o nome, mas estar separado dele, não pode. Aleluia! Fomos interrompidos e voltamos. A internet deu uma interrupção. Nós precisamos entender, conforme Jesus ele disse que o reino está dentro de nós. Ao mesmo tempo, Jesus ele disse assim que o reino está dentre nós, está no meio de nós. O que isso significa, apóstolo? Você vai entender os códigos e os mistérios. Começou, como se processa isso. Você vai entender quando você está como indivíduo e quando você está como ser espiritual. Certo? Jesus ele disse que o reino está dentro de nós, mas ao mesmo tempo Jesus disse que o reino está no